Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca, e no programa de hoje vamos conversar com Pedro Butelli, sócio e responsável pelo marketing da Ocus Pocus aqui do Rio de Janeiro. E aí, Pedro? E aí, beleza, Ludmilla? Tranquilo, Leandro? Tudo ótimo, e eu sou o Leandro, mas vocês podem me chamar de Major Tom das IPAs e vocês já vão entender por quê. A gente grava bebendo, né? Porque é pra isso que a gente tá aqui gravando. Na verdade, não tem nada de conteúdo, é pra beber que a gente grava, é só desculpa. E aí, a gente gosta de trocar o que a gente tá saboreando. O que você tá bebendo por aí? Eu tô bebendo uma Alma, cara. Cervejinha que a gente acabou de lançar, uma Oat Lager, super levinha. Tem 4,4% teor alcoólico. Tem um pouquinho de aveia pra deixar ela bem grossinha ali no corpo. Um lúpulozinho um pouquinho mais chamativo, vou dizer assim, do que uma Lager clássica, né? Tem aquele lúpulo Barbie Rouge, que dá um arominha um pouquinho de frutas vermelhas, bem de levinho, assim. Tô gostando dela, cara. Sou muito suspeito pra falar, mas eu tô me amarrando nela. Eu gosto muito dela, ela tá sempre aqui em casa, porque a minha esposa não bebe muito, porque ela não gosta muito dos sabores mais extremos, tal, ela não curte muito, mas a Alma ela adora, ela fala que é a cerveja do fantasminha. É isso. Ela não curte ainda, né? Ela não curte ainda, eu ela tô trabalhando nisso. Exato, estamos nisso, estamos né, aumentando, estamos exato, nisso. devagar e sempre, devagar e sempre. Vai ser muita alma em cima dela, vai ser muito centro de mesa branca em cima dela. Vamos lá. E você, Leandro, tá bebendo o quê? Eu tô bebendo uma Dead Rabbits, a Demented Monkey, que é uma Juicy Double IPA. Olha só. Entendi. O outro lado aqui do Pedro, né? Eu tô com uma 8.7. Já veio com o pé na porta, né? E tô curtindo essa bebidinha aqui, tô curtindo esse sucão. Maravilha. Você dobrou a mão, né, cara? Você tá querendo levar essa mão hoje, eu tô sentindo essa guloso. Bom, eu estou bebendo, em homenagem ao nosso convidado, o relançamento da Interestelar. Ela não filtrada e não pasteurizada. Uma lata incrível, sensacional, maravilhosa. Enfim, eu não vou falar nada sobre ela aqui, porque vou falar no post. Então, por favor. Mas só me faz um favor, Lud. Olha o rótulo e vê o nome que tá escrito na camisa do astronauta. É o Tom! Gente, é o meu cachorro! O nome do seu cachorro é Tom? Um é o Tom e o outro é o Boris. Na verdade, isso é de Major Tom do David Bowie. Assim espero, pelo menos eu sempre li dessa maneira, né? De Space Oddity. Exatamente. Coisa maravilhosa, gente. Mas antes da gente começar oficialmente esse programa, eu queria aproveitar e comemorar e dividir com vocês o fato do Surra de Lúpulo ser ouvido em mais de 20 países. Mas isso que a gente tá falando, tem muito brasileiro no mundo inteiro, tal. Eu falei, vocês têm razão. Mas vamos pensar numa coisa? Além de ter muito brasileiro no mundo que gosta de cerveja artesanal especial, mas muito mais do que isso, tem muita gente que tá curtindo o conteúdo que a gente produz aqui. Então, pra quem nos ouve, muito obrigada. Né ou não é, Leandro? Pô, muito obrigado. Eu não sei em que idioma falar isso, eu não vou nem tentar, porque tem umas paradas muito bizarras aí que escutam a gente. Eu acredito que todo mundo que tá aí fala português. Valeu mesmo, super obrigado. Fico muito feliz, cara. Então vamos tomar o rumo desse programa, né? Parar de mimimi. E eu vou te falar uma frase, Pedro, aí você vai completando ela pra mim. Maravilha. Tá? Então complete a frase. A Ocus Pocus foi fundada em 2014. 2014. Pelos amigos Pedro Butelli, eu e Vinícius Kifuri. Que isso, hein? Qual seria a missão da Ocus Pocus quando vocês criaram a cervejaria em 2014? Quando a gente criou... Essa é uma pergunta difícil, hein? Opa. A gente definiu isso há pouco tempo atrás, meio que olhando pra trás e falando, cara, analisando tudo que a gente fez e pensando o que a gente tava fazendo, né, nesse meio do caminho. Era um negócio meio natural, sem muito pensamento, mas no sentimento mesmo. A gente tentou escrever isso numa frasezinha bem curtinha, que pode soar grandiosa demais, assim, mas eu acho que ela condensa muita coisa nela, que é o propósito de vida da Ocus Pocus, a razão de existência da Ocus Pocus, é de evoluir a arte da cerveja. Parece um negócio muito, como é que eu vou dizer, ambicioso pra cacete, né? Mas, cara... Mas é a missão, né? Na real, isso fala muita coisa da forma que a gente vê cerveja, da forma que a gente vê fazer cerveja, assim. E o nosso objetivo é tentar
mistura um monte de coisas, sabe? Tipo, isso de testar alguns limites ali, de, tipo, querer expressar o que tem dentro da gente em forma de cerveja também, pegar umas cervejas que a gente tem só na nossa imaginação e trazer pra realidade. Tem muita coisa misturada aí no meio do caminho, assim. Mas basicamente o que a gente quer é pegar esse negócio que a gente ama, que é cerveja. A gente chama isso... O que a gente quer mudar é a arte da cerveja, porque, tipo, não é uma ciência exata, é uma coisa muito subjetiva que tá ali. Tipo, tem toda a parte sensorial dela, a parte meio que da personalidade dela e tal. E a gente quer evoluir ela numa direção que a gente ainda não sabe qual é, entendeu? A gente quer criar coisas novas, a gente quer meio que testar alguns limites, enfim. Que legal. Eu senti eles agora meio os Beatles da cerveja. Não, será? Falta muito ainda pra gente chegar a esse nome. Mas, porra, muito obrigado. Cara, você falou da missão, você tá envolvido com essa parte da arte da cerveja, e eu acho isso que realmente se conecta com a marca, né? Porque é muito claro, é muito nítido que a identidade visual da Hocus Pocus é toda amarradinha, né? Vocês trabalham na apresentação dos rótulos, a presença digital, desenho do bar, assim, tudo é muito amarradinho. E eu queria saber o seguinte, esse guia foi construído antes do primeiro rótulo, ou vocês vêm construindo isso a cada rótulo, a cada movimento? Como é que é isso? É bem passo a passo mesmo, assim. Por isso que a gente fica até meio que surpreso, assim, olhando pra trás e vendo que as coisas estão seguindo um certo padrão, sabe? Uma consistência ali. Eu sempre fico muito, muito feliz, assim, quando alguém fala que tem uma consistência, sabe? Entre os rótulos, porque foi uma coisa muito passo a passo. Não tinha um plano desde o início. Eu acho que o que tinha lá no início era uma vontade, acho que era uma base, assim, de tipo, cara, o que a gente gosta? Os tipos de música que a gente gosta, o tipo de arte, de visual que a gente gosta, mais psicodélico e tal. Então a gente foi meio que se baseou nisso e a partir daí foi jogando pra fora o que vinha na cabeça, sabe? Tentando criar umas historinhas entre um rótulo e outro, tipo as histórias das lupuladas com o astronauta e tal. E a preocupação nunca foi muito grande de tentar fazer um roteiro que fizesse sentido no longo prazo, sabe? Mas as coisas foram fluindo e acabou fazendo sentido, assim, que é ótimo, assim, né? Foi uma sorte boa aí no meio do caminho. E eu acho que isso vocês trazem, até porque, como a gente tava até brincando ali, né? Os rótulos são cheios de easter eggs, referências, o Major Tom na tag do astronauta, são os coelhos sobrevivendo ao lobo que tá destruindo as casas, né? Assim, catando ali os cajus. Linda. Essa lata, especificamente, o meu filho olhou e falou assim, cara, eu quero guardar essa lata, pai, posso? Eu falei, posso, eu lavo e você guarda. Tá lá, junto da coleção da Coca-Cola dos Vingadores. Que maneiro. Tem uma Hocus Pocus, tá, Pedro? Só te falo isso. Tá, depois eu faço uma foto e coloco lá no Instagram. Que maneiro. Assim, Colecionar latas não é proibido para menores de 18 anos. Não é. Eu lavei bem, então, ele não... Colecionar latas não é proibido. Muito importante. E aí eu queria saber, assim, como é que é o processo de criação disso? Se vocês fazem 100% interno, se vocês têm algum estúdio ou agência que trabalha para vocês, quão liberdade você dá pro artista, ou se o briefing é muito amarradinho? Como é que é isso? Isso depende bastante de cerveja para cerveja, mas na base, como é que funciona, assim, a criação das cervejas como um todo, na Hocus Pocus. O Vinícius, ele é mais focado na parte do líquido mesmo, e eu sou focado na parte do visual, da personalidade da cerveja, né? Então, os rótulos e a comunicação dela, o nome e as peças de Instagram e tal, eu imagino essa cara toda, baseado tanto nas características da cerveja mesmo, quanto onde eu quero encaixar essa cerveja no mundo da Hocus Pocus, sabe? Em relação às outras cervejas que a gente já fez. De vez em quando cai num caminho completamente diferente, assim, uma cerveja que não tem nada a ver com nenhuma outra que a gente fez. A gente começa a criar um ramo diferente de história, e tem outras que se ligam. A Alma, né? A Alma tem um pouco isso, né? Isso. A Alma é a cerveja mais simples que a gente já fez, a mais, como é que eu vou dizer, sem firulas, entre aspas, né? É uma coisa que vai muito pra essência do que é uma cerveja ali, tipo, sabe? Sem muitas coisas em cima ali, além do malte, lúpulo, água e levedura, sabe? Então a gente tentou chegar na essência dela mesmo. Então, por exemplo, dando como exemplo esse processo criativo dos rótulos, a Alma foi mais ou menos isso, assim, a gente tava querendo mostrar uma cerveja que a simplicidade dela não fosse uma coisa que diminuísse
a experiência sensorial dela, sabe? Na verdade, tipo, a simplicidade, ela é de tirar tudo que não importa e ficar só com o que é o essencial pra cerveja. Tipo, o que é a alma da cerveja mesmo, sabe? Então, os rótulos, cara, o rótulo ele tinha que seguir essa linha bem simples, sem muitas cores, sem muitos elementos. Os nossos rótulos costumam ser com muita informação, né? Tipo, um background, assim, com muitas coisas, um monte de easter eggs, um monte de coisa, informação pra você digerir ali. E essa foi super simples, é pra ser bem, tipo, você entender no primeiro segundo que você olha. Mas, em geral, assim, o que a gente faz o que eu faço com os rótulos é mais ou menos isso, assim, eu pego a ideia que eu quero criar pra imagem do rótulo. Eu não sei desenhar absolutamente nada, nem boneco de palitinho, assim. Então, eu tento desenhar mais, assim, onde estão os elementos, qual é a perspectiva que eu quero pro rótulo, aí digo as cores que eu quero, pego referências de, tipo, desde coisas, jogos de videogame que eu joguei na infância, até, sei lá, filmes, etc. Enfim, um monte de coisa. Simbolismo de alquimia e tal. E tento construir uma imagem. E aí eu procuro um artista que tenha um traço que consiga pegar essa imagem e jogar no papel da melhor forma possível, assim. Então, o briefing costuma ser bem detalhado. Tem alguns exemplos. Por exemplo, da Overdrive, rótulo da Overdrive, a gente fez com o Daniel Natali, né? Que já fez vários rótulos pra gente. E aí, esse especificamente, cara, ele teve liberdade total, assim. A gente só falou, cara, ele vai seguir a história das lupuladas, tá? Do Event Horizon e tal. E aí, fica à vontade, cara. Ele resolveu pintar, né? Aquilo é uma foto de uma pintura. Então, assim, esse daí ele teve liberdade total. Mas costuma ser a exceção, assim. Normalmente a gente constrói tudo muito amarradinho e guia o artista bem de perto, assim. Fazer só 2 colocações aqui, aproveitando esse teu gancho. Uma eu já entendi pelas metáforas entregues, tanto pelo Leandro quanto pelo Pedro, o que é o tal do easter egg. Mas, por favor, vamos explicar isso aos nossos ouvintes. Essa é a primeira colocação. Tá. Então, vocês aí, daqui a pouco, depois que eu terminar meu segundo momento, vocês expliquem o tal do easter egg, pelo amor de Deus. E a segunda coisa, você falou de um artista que eu acho maravilhoso. Daniel Natali. Eu comprei uma camiseta dele maravilhosa, que é um Buda, sei lá, um meio Nemastê. Aí vem assim, foda-se. Essa é muito legal. Sensacional a camiseta, demais. Mas enfim, por favor, expliquem aí para toda a nossa comunidade de ouvintes do Surra de Lúpulo o que é easter egg. Cara, easter egg, a forma que eu vejo é como se fossem uns presentinhos, assim, umas curiosidadezinhas que você coloca escondidas em alguma obra de arte, em algum filme, em algum jogo, em alguma coisa assim, como referência a alguma outra coisa, entendeu? Então, por exemplo, a gente costuma esconder essas coisas nos rótulos nossos, né? Tem, por exemplo, no rótulo da Moonrock, a gente faz uma referência a Rick e Morty, aquele desenho. Então, assim, no meio de um monte de personagenzinhos e tal, a gente coloca, tipo, um personagenzinho daquele desenho, por exemplo, sabe? Então, a gente gosta de brincar com isso. Assim, de vez em quando, a gente faz um rótulo que começa, sei lá, a estimular algumas... A gente quer falar mais naquele rótulo, quer falar alguma coisa, quer... Como se fosse uma piadinha interna, sabe? Quando, sei lá, tem um jogo de infância, por exemplo, Ludmilla, você acabou de postar sobre jogo no seu Instagram. Qual foi o seu primeiro jogo, né? Na memória, primeiro jogo de videogame. E aí, por exemplo, quando eu tô fazendo rótulo, eu falo, cara, eu quero fazer referência a um jogo tipo esse, que é meio, sei lá, um jogo obscuro lá que você acha que só você que jogou, sabe? E você coloca ali e aí você vê as pessoas se relacionando com aquilo, reconhecendo aquilo. Sim. Isso é muito legal, assim, sabe? Você cria uma conexão com as pessoas, assim, que é muito legal. E aí, inclusive, quando você postou lá qual o seu primeiro jogo, eu respondi um lá, que era um jogo de Nintendinho, que era de queimado, que você jogava queimado ali, tipo, você matava os outros personagens e tal. E aí, o story seguinte, se não me engano, é o seu primeiro jogo, que no momento que eu vi, rolou uma luz na minha cabeça e eu notei que eu joguei aquilo antes também, que é do Esquimó, que fica pulando. O Frostbite. Eu não sabia o nome, eu nunca soube o nome, cara. Eu já pesquisei há muito tempo atrás, tipo, o jogo do Esquimó, que fica pulando, não sei o que, e não achei no Google, cara. Frostbite. Bom demais, cara, bom demais. Aí, tipo, acendeu esse negócio. Não, rolou muita conexão. Isso é o easter egg, por exemplo.
Eu tenho um camarada que é um grande fã da Hocus Pocus, porque ele é um designer e ilustrador foda, e ele compra pelo rótulo. O olho dele é atraído pela estética mesmo. Assim. É bizarro como ele é atraído. Então, eu lembro exatamente o dia que ele foi, desceu ali a ladeira ali da agência que a gente trabalhava e voltou com uma Hocus Pocus, que foi a Abacadabra, e ele falou, caralho, Leandro, olha esse rótulo aqui, foda, não sei o que tal. Aí eu olhei e falei, na hora, eu sou aficionado pelo David Bowie. Aficionado, assim, bizarramente aficionado. Na hora, eu olhei a tag, Tom. Aí eu, puta que pariu, quem faz isso leva a sério. Eu arrepiei, sabe, assim, na hora conectou comigo. Na hora conecta. Isso é muito legal, então, né? assim, isso é muito irado, porque isso traz um grau de personalidade da piada interna mesmo. Eu acho que você explicou da melhor maneira possível, que é a piada interna. Que é aquela coisa de você rir de uma coisa que talvez quem não esteja na mesma sintonia não vai rir. Isso. Mas e não é mastigada, não é uma informação mastigada, assim. É uma coisa que tá ali no background, assim, um pouquinho, sabe? Você sabe que a pessoa tá pensando que nem você, mas ela não precisou, tipo, escrachar o pensamento dela, assim. Eu acho isso muito legal, assim. Tipo, um pouco nas entrelinhas, sabe? Deixa quieto, né? E também ele não é fundamental. Ele, sabe, se a pessoa beber, por exemplo, você tava bebendo a Interestelar, você não percebeu que a tag do astronauta que era o mesmo nome do seu cachorro. E, cara, tudo bem. Então, não é fundamental, mas é um tempero, sabe? Não, sem dúvida. É um tempero, aquela coisa que... Tá super entendido. Aprendi mais uma coisa na minha vida. É que eu sou a pessoa da piada, mas pela piada mesmo. Piada, tipo, nada de interna. Que no final você pode ouvir um tutum, sabe? Voltando aqui pro caminho prático das coisas, né? Vamos falar um pouquinho sobre mercado. A Hocus Pocus, ela já foi 100% cigana, me corrija se eu estiver errada, né? E atualmente vocês têm uma fábrica que fica na região serrana do Rio. Fica em 3 rios, isso. 3 rios. Como é que foi essa transição, né? De deixar de ser cigana, ou vocês ainda produzem coisas de forma cigana? E, sabe, contar um pouco dessa experiência de ter um bar também. No caso de vocês é um bar, não é um brewpub, porque vocês não produzem no mesmo lugar. Eu sempre me confundo com essa questão. É isso aí, gente. O brewpub é só quando você tem a produção ali, num anexo, digamos assim, né? O bar da fábrica. Então, vamos lá. Quero saber como é que foi um pouco dessa transição, de deixar de ser cigana pra ter uma fábrica. O que isso muda de forma prática? Cara, então... pra cervejaria e o bar e tal. Muda bastante coisa em termos do negócio ali e em termos pessoais também, assim. Eu acho que o peso fica muito maior, a responsabilidade fica muito maior, tem muito mais coisa em jogo, sabe? Quando você tá com a cervejaria cigana, que a gente foi de 2014 até 2018, final de 2018 mais ou menos, o negócio, ele é um negócio super sério, mas não existe um peso do tipo, cara, se der errado, você não vai perder muita coisa, você não vai perder todo o investimento ali, você não vai perder, tipo, quase um prédio que você fez ali, todos aqueles tanques que você colocou e tal. Parece que acende uma luz ali quando você faz uma fábrica e fala, cara, olha só, agora você não tem mais a opção de dar errado não, tá? Agora você vai ter que correr atrás dessa parada. Então, assim, a pressão, a gente se olhou e falou, cara, agora... Não é que ficou sério, porque já era muito sério, mas é tipo, beleza, agora a gente tem uma faca no pescoço, assim, muito mais perto aqui, sabe? Tô falando do lado mais, como é que se diz? Preocupado ali, mais estressado do negócio. Mas, assim, uma das coisas que fez a gente tomar essa decisão é a liberdade criativa, assim, de conseguir criar o que a gente quer sem as amarras que a gente poderia ter em outras cervejarias, assim, o lugar onde a gente produzia de forma cigana antes, dava total liberdade pra gente, mas você ter a sua casa é uma outra coisa, sabe? Você pode mudar processos, você pode fazer o que você quiser ali dentro, assim. A responsabilidade é muito maior, mas a liberdade é muito maior também, sabe? E a segurança também, até certo ponto, é maior também, sabe? Não existe alguém que pode chegar e falar, pô, eu tô produzindo pra você, deu problema aqui, agora o preço dobrou, sabe? Não, você tem um pouco mais de estabilidade, assim. Então, era mais ou menos isso que a gente imaginava. Acho que desde o início, a gente pensava, cara, não existe um caminho... a gente não levava tão... Não é questão de levar a sério, mas a gente não pensava em seguir como cigano pra sempre. A gente achava que não seria sustentável por muito tempo, sabe? Outras cervejarias poderiam acabar surgindo, cervejarias muito boas, com fábrica própria, com custo menor, e aí, assim, daqui a 10 anos a gente poderia meio que não funcionar mais, não se encaixar mais no mercado. Então era um caminho meio que natural. A gente falou, cara, um dia a gente vai ter que ter uma fábrica. E a gente meio que correu atrás disso, assim. Foi a melhor coisa que a gente já fez, assim. Eu acho incrível, assim, foi um passo muito importante na nossa vida. Eu costumo ser o mais preocupado ali dos sócios ali da Hocus Pocus, então eu sempre falo, então, vamos ficar de olho no que pode dar errado e tal. Então a primeira coisa que você falou que
que eu falei quando você perguntou foi, tipo, as questões mais preocupantes de ter uma fábrica. Mas, cara, foi uma das melhores coisas que a gente já fez. Legal. Você falou disso e eu acho que encaixa muito com o momento atual. Você tem uma percepção que no momento atual que a gente vive no país, onde o maior insumo, né, o insumo que a gente compra de cerveja normalmente é em dólar, e o dólar a 5,3, as cervejarias ciganas têm ainda esse desafio de ainda ter que alugar o espaço de fabricação, de produção da sua cerveja, além da matéria-prima. Você acha que isso ainda cai como... Isso depende muito do acordo que a cervejaria cigana tem com a fábrica onde elas produzem, assim. Podem ter casos, eu confesso que eu não sei como tá isso agora na pandemia, assim, como que mudou a relação entre as cervejarias ciganas e as fábricas. A gente não produz para nenhuma cigana ainda lá na nossa fábrica, por questão de capacidade de produção mesmo, assim, a gente quer ter. Mas depende do contrato que cada uma tem, assim. Pode ser que, por exemplo, se na fábrica onde você produz a marca da fábrica caiu bastante na pandemia, eles podem, sei lá, até diminuir o preço para as ciganas para incentivar que elas produzam, entendeu? Então isso pode funcionar bem. Não sei se esse é o caso, tá? Essa é uma questão totalmente hipotética, assim. Mas isso depende de como que tá a relação entre essas duas partes, sabe? Eu não sei como é que isso foi afetado agora na pandemia. Entendi. Falando um pouco do que você falou, Leandro, acho que é uma situação que é um pouco mais preocupante, vocês que têm fábrica, aí não faz diferença ser cigano ou não, mas quem tem fábrica de uma maneira geral, é falar sobre a possível escassez de insumo, inclusive por questões climáticas. A gente nem precisa desenvolver esse tema aqui, porque é um assunto vasto, isso é um assunto para um outro podcast até, né? Mas a gente pensar que as situações climáticas podem influenciar a produção do lúpulo de uma maneira muito direta, não é impossível a gente vislumbrar isso num futuro relativamente próximo, não né? Não é nada impossível. Mas assim, esse é um problema que vai vir, tipo um meteoro caindo na fábrica, sabe? Eu não consigo afetar isso, não consigo me precaver disso com muita certeza. Então, assim, o que a gente pode fazer é, beleza, isso acontecendo, os lúpulos crescendo muito o custo, porque, enfim, o dólar tá explodindo, os lúpulos são a maioria em dólar. A gente tem contratos que conseguem segurar um pouco esse preço, mas enfim, se continuar assim daqui a um tempo, o preço vai crescer pra cacete. O que a gente pode fazer beleza, a gente vai acabar, as IPAs vão ficar muito mais caras, por definição, o volume delas vai cair, menos pessoas vão comprar. Então o portfólio das cervejarias vai acabar migrando para coisas sem lúpulo, né? A gente vai lançar uma Doppelbock daqui a pouco, e aí, assim, a IPA é a cerveja que mais vende, né? Uma das cervejas que mais vendem, mas que mais tem demanda. Você lança uma IPA, assim, as pessoas vão ter curiosidade de provar pelo menos uma vez, sabe? Então é um produto seguro para se lançar quando você é uma cervejaria. Mas se isso acontecer mesmo, vai ter que rolar uma reorganização do portfólio das cervejarias. Mínima ideia do que vai acontecer, assim. Acho que vai inviabilizar várias cervejarias que são mais focadas em IPAs mesmo. Mas, enfim, só foi pra gente fazer uma brincadeirinha nesse tema. Só pra levantar mais um problema aqui pra gente ficar preocupado. Vamos ficar preocupado com... Fala aí no sócio mais preocupado. Mas eu acho assim, vou aproveitar esse gancho aqui de produção e clima e tudo mais que a Lud trouxe e vou conectar aqui com a história de sustentabilidade. Explica pra gente o que a fábrica da Oxbox faz neste quesito, né? E o que vocês acham que pode ainda ser melhor, o que pode ser mais feito? Olha, a gente, desde o início, a gente focou muito em ter uma unidade de envase de lata. A gente quer muito incentivar esse recipiente, né? Essa forma de vender cerveja, não só por questões de sustentabilidade, apesar disso ser uma questão muito importante pra gente, mas também porque o recipiente lata, ele é muito, muito bom pra se guardar cerveja, sabe? Ele protege dos maiores inimigos da cerveja, o oxigênio, o calor, luz, sabe? Então, desde o início a gente bateu o pé pra ter uma unidade de envase de lata, assim. E a gente sempre vai incentivando um pouco que os nossos produtos, eles vão mais pra lata do que garrafa, sabe? A gente tá pensando há bastante tempo já, não pensando, mas negociando com outras empresas e tentando implementar que a nossa fábrica seja totalmente autossuficiente em energia, assim, com painéis solares. Agora a pandemia bagunçou bastante esses planos, assim, tipo, deu uma embaralhada no tabuleiro, assim.
Mas a gente quer voltar com esse assunto, cara. Eu acho que é super importante. Tá, mas assim, só pra gente exemplificar, vocês devem fazer alguma coisa com o bagaço do malte, vocês usam alguma coisa, água de resfriamento pra limpeza da fábrica. Entende a questão? Entendi que o invase das latas é importante pra conservação e também de sustentabilidade, porque é uma altamente reciclada. Tem algum outro processo na fábrica que vocês façam, do tipo, esse bagaço do malte vocês usam pra subproduto, vende pra alguma produção, pra alguma, sei lá, fazenda próxima? Sim, a gente doa o bagaço do malte de todas as produções pra fazendas próximas. A água é reutilizada, a gente tem uma preocupação muito grande de reutilizar a água de lavagem também pra limpeza da fábrica. A gente conseguiu diminuir 40% o uso mensal de água fazendo isso, assim, foi bem forte, sabe? Porra, bastante. É bastante coisa, né? E é bom porque mostra a sustentabilidade afetando o negócio também. Quando você reduz 40%, você reduz a sua conta em 40%, né? Também, sim. É ganha-ganha total, assim, sabe? Não tem porquê Exatamente. Correr atrás disso. Assim. E assim como do alumínio, né? Você estava falando da lata. Por que é importante, assim, a lata? Ela protege contra a luz, protege contra o oxigênio, protege contra várias coisas. Mas a lata, falando em sustentabilidade, ele o alumínio é a matéria-prima 100% reaproveitável. Isso. Então você não perde nada. Ao destruir um alumínio, você reproduz em cima daquele mesmo alumínio 100%. Perfeito. Todos os outros você reproduz 90%, 70%, 80%, 20%, 30%, sei lá. O alumínio não, é 100%. A taxa de reciclagem aqui no Brasil é uma das mais altas do mundo, né? 99%, sei lá, das latas são recicladas. Então, assim, isso não vira lixo mesmo, sabe? E isso, porra, é mega importante, assim, sabe? Vamos lá. Falar desse momento maluco que a gente tá vivendo, né? Que a pandemia não passou, apesar de ter mais gente na rua, apesar de ter gente indo à praia, apesar de ter pessoas achando que passou, ela não passou ainda. E ela chegou, né? Lá em março, longínquo março, e deixou todo mundo de calça riada, né? Mas vocês não dormiram no ponto. Vocês chegaram lá, vapo. Me pescaram em todas as iscas que vocês jogaram pelo caminho. Todos os easter eggs que vocês soltaram pra mim, eu mordi. Todos, né? Vamos lançar a série Elixir. Porra, exclusividade. Fiquei arrasada. Comprei todas. Eu acho que eu só não comprei a última porque é um hidromel. E eu ainda não aprendi a beber hidromel, que é a número 7, se não me engano. Então vocês lançaram a série Elixir, lançaram cerveja nova, liberaram o e-commerce, a cerveja nova a gente já falou aqui, foi a Alma. Aí teve uma que eu também não consegui comprar, que eu esqueci o nome dela agora, eu nem ouso falar, que tem um bonequinho de Lego. Depersonalization. Depersonalization. Aí a pergunta é, vocês são loucos? A primeira. Brincadeira. E a segunda é, qual é a mensagem que a pandemia deixa no final dessa história, sabe? É preciso se reinventar tanto assim, né? Num curto espaço de tempo. Total, assim, eu acho que a gente levou um susto imenso, assim, eu tava num festival que rolou lá nos Estados Unidos, assim, a gente sempre viaja pra esses festivais pra provar que tá rolando de novo e tal, e aí eu tava lá, eu voltei no dia 15 de março, se não me engano, que eu voltei no último voo pra cá, pro Brasil. Então, assim, eu vi as coisas meio que começando a piorar lá, e as pessoas começando a falar mais seriamente do corona. Os eventos que eu fui lá, que eu tinha ido lá pra participar, eles foram cancelados, a tensão começou a subir, a gente voltou aqui pro Brasil, e aí as coisas começaram a correr muito rápido, assim. Todos os bares fecharam de um dia pro outro, praticamente. Isso é fonte de faturamento, sei lá, 90% do faturamento das cervejarias vem de bares. E aí isso sumiu, virou pó de um dia pro outro. Uma situação bem desesperadora, assim. A gente nem conseguiu ter tempo pra ficar desesperado, pra falar a verdade, porque tava um negócio... A gente tinha que processar e a gente tinha que usar o nosso tempo pra pensar em maneiras de sobreviver. Mais ou menos isso. Então, o que a gente pensou foi, cara, um canal de vendas imenso que a gente tinha, o mais importante que a gente tinha, sumiu de um dia pro outro. O que a gente tem que fazer? Primeiro de tudo, parar de produzir tudo. A gente não pode gastar mais dinheiro produzindo cerveja, porque a gente não sabe se as pessoas vão comprar cerveja agora, sabe?
Tava uma incerteza imensa, assim. Segundo, cara, a cerveja que a gente tem no estoque, a gente precisa arranjar algum jeito de vender pras pessoas pra conseguir juntar algum dinheiro pra pagar as pessoas que estão trabalhando com a gente. Assim. O maior objetivo que a gente teve na pandemia foi, cara, vamos sobreviver sem demitir ninguém. É isso, assim. A gente vai ser um sucesso absurdo se a gente conseguir chegar no fim disso, vivo e sem largar ninguém no meio do caminho. É isso. Então, cara, o que a gente fez? Cara, vamos montar delivery do DNA pra ontem, no nosso bar. Montar o delivery da Aos Poucos também pra ontem, o mais rápido possível. Todos os bares que estiverem funcionando, vamos chegar junto e tentar ajudar de alguma forma. Não é, tipo, cada um por si, não pode ser assim. Então, a gente conseguiu realocar as pessoas ali na Aos Poucos. Por exemplo, as pessoas que trabalhavam em eventos. Falou, cara, os eventos vão morrer, então vamos fazer alguma outra coisa. Vocês vão fazer, tipo, delivery agora. Vamos pesquisar qual é a melhor forma de entregar as cervejas nas casas das pessoas e correr atrás disso. Então, a gente reorganizou nossa forma de trabalhar de um dia pro outro. A gente apanhou horrores. Assim, não tem como, né? Acho que todo mundo apanhou bastante, assim. Foi uma queda generalizada. Mas a gente tá passando... Conseguindo preencher nosso objetivo, conseguindo completar nosso objetivo. A gente não demitiu ninguém e a gente tá vivo. Assim, eu acho que isso não... A gente não poderia querer nada mais do que isso, assim, mesmo. Existia o plano do e-commerce ou foi assim, o e-commerce aconteceu por conta da pandemia? Ou não, era um plano que ficava na gaveta ali, não, vai rolar, mas tô vendendo bem no DNA, tô vendendo bem pros bares, eu não preciso pensar nisso agora. Era um plano, a gente pensava em fazer, mas zero prioridade mesmo. Era um negócio tipo, seria legal ter um lugarzinho no nosso site ali que vendesse nossas cervejas direto pras pessoas. Ponto final. Quando que a gente vai fazer isso? Não sei. Vamos ver quando vai rolar. E aí a prioridade virou máxima de um dia pro outro. Sensacional. Já comprei cerveja lá também. Já comprei no WhatsApp, já comprei no e-commerce. Você é a consumidora perfeita, assim, cara. A gente joga um easter egg e você vê. A gente lança uma cerveja na pandemia, você vê também e se interessa. Porra, se todo mundo fosse que nem você. Sabe o que eu fiquei muito pé da vida? Foi quando vocês lançaram a CL Elixir, eu vi a propagandinha, né? Tá, o primeiro dancinha lá no story, lá daquela latinha maravilhosa, aquele negócio de cinema mudo. Eu falei, pô, que legal e tal. Aí saiu, eu vi um monte de gente bebendo a número 1. Eu falei, gente, como assim? Eu não vi. Eu fui pedir no WhatsApp. Não, acabou. Eu falei, ué, o quê? Aí eu não vi. Aí aquela sacanagem do... Não, cara, sabe essa sacanagem do Instagram que não te mostra todo mundo? Eu tive que entrar na página de vocês, curtir tudo que eu não tinha curtido. Falei, Vocês vão aparecer pra mim agora, cambada. E aí, tipo, vocês sempre botavam o lançamento à noite. Aí eu chegava lá, invariavelmente eu falava com um rapaz maravilhoso, acho que é Matheus. Aí eu falei, oi, você já sabe o que eu quero, né? Ele falou assim, você quer a última, né? Eu falei, exatamente, manda 2, manda 3. Cara, enfim, ainda todas. tem mais um achievement pra Lud, porque assim, eu fui pego na Elixir, sei lá, na número 3 ou na número 4. E aí eu tava sempre nessa posição de correr atrás da Elixir e a Lud tá na frente. E me dava uma raiva, porque assim, ela tava bebendo a Elixir, que ela tinha tido acesso e eu não conseguia. Aí eu virava, não sei se era o Matheus, eu faço compra pelo WhatsApp, eu ficava... Vem cá, você tem Elixir? Não tem. Deixa eu ver se eu arrumo. Aí daqui a pouco ele voltava, pô, não arrumo, não consegui. Aí eu, puta que pariu, caralho, então manda essas outras aí. Porra, ele... Meu amigo, não me inveje, trabalho. Na frase do meu caminhão tá escrito, não me inveje, trabalho. Vamos lidar com isso, Lud. Pô, a Elixir a gente faz no equipamento experimental nosso lá, que é no máximo 200 litros. Então, realmente, assim, cada Elixir, no máximo, estourando, com as perdas e tal, ficam 180 litros de cerveja. Aí a gente tem que espalhar por Rio e São Paulo. E aí acaba ficando pouco mesmo, cara. A gente tá pensando em alguma forma de aumentar isso daí. Essa do Lego, que você já falou o nome, é Depersonalization, é isso? Essa eu não consegui comprar. Eu vejo, tá lá, a última vez que eu fui olhar, tava no site só em São Paulo. Eu vou mandar entregar na casa do meu sogro. Aí, boa ideia. Aí, genial, seu gênio, vamos ver. Olha só. Resolvido. Essa parte de estar só em São Paulo me dava uma raiva. Porque eu olhava e falava, só tá em São Paulo. Eu sei, cara. Paulistas, bebam logo essa porra pra não me deixar na vontade. Foi mal, cara. A gente tem isso ainda, cara. Ou a gente manda pra São Paulo e fica lá, ou fica no Rio. E aí não dá pra mandar de volta, né? É difícil mandar de volta. A gente até consegue, mas demora e tal. Então fica meio complicado. Mas a gente tá pensando, essa é uma das coisas que a gente tem que resolver também. Eu queria puxar uma pergunta que é sobre as Elixirs. Eu vejo que a visão de vocês não é uma visão inocente, né? Vamos lá. A gente não tá falando com uma marca inocente aqui. Então, alguma delas foi uma experiência e que tem chance delas virarem uma
uma cerveja de linha? Tem, total. Cara, todo experimento que a gente faz, assim, a gente passou um tempo muito longo fazendo experimentos, a mesma coisa, tipo, que nem a Quarantine, só que pro DNA. A gente chamava de prog, né? HP prog, e aí foi de 1 até 100 e pouco, assim. Toda semana a gente fazia uma cerveja nova, quantidades muito pequenas, tiveram cervejas que foram, tipo, 15 litros só. E a ideia é essa, assim, a gente adora fazer cerveja, então sempre que a gente tem uma oportunidade, a gente faz uma coisa nova e aí a gente quer saber o que as pessoas acham delas. Então a gente joga no mercado de alguma forma, pode ser só no DNA, as Elixir foram um meio pra isso também. E a gente vê o que as pessoas acham dela, assim. Então é importante, porque se a gente pudesse, a gente faria todas essas cervejas numa quantidade muito maior. Só que teriam algumas que, venderiam, sei lá, metade do nosso estoque só e, enfim, a gente ia falir rapidinho, assim, se a gente fizesse isso. Então a gente tem que fazer um teste. É aquela questão de fazer fábrica, né? Quando a gente faz fábrica, os nossos passos têm que ser um pouquinho só mais cuidadosos, assim. Então, toda oportunidade que a gente tem de conseguir, criar experimentos e sair lançando uma frequência maior, a gente pega. As Quarantines foram isso. Esperança. Mas você não vai chutar nenhuma. Que vai virar, que possa virar no futuro? Pera aí, deixa eu pensar. Aquela Double IPA com limão siciliano, ela foi bem recebida pra cacete. Porra, ela foi muito boa mesmo, cara. E a outra coisa, a Doppelbock com mel. Porra! Então, boa ela também. vai ser lançada. Em primeira mão, aí, vai ser lançada. Deixa eu pensar mais alguma aqui, se rolou ou não. Não consigo pensar em nenhuma agora rápido que foi lançada. A própria Alma foi. A própria Alma, ela era uma das primeiras. A Alma é uma mudancinha da 1. Eu ia falar isso agora, mas... Ela é uma 1 ajustada, né? Ela é uma 1 assim, entendemos que isso aqui pode ser... Isso. Porra, perfeito. Bom, eu vou fazer a brincadeirinha que eu pensei no final, porque eu tô vendo o Leandro empurrar essa brincadeirinha, tô vendo, tô sentindo ele empurrando, né? Porque, como eu falei, eu gosto de literal. piada fácil. Minha piada é essa. Então, parafraseando a propaganda da Brahma de antigamente, se o papo é bom, o chopp é ocos pocos. Nada a ver? Foi boa essa piada. O convidado riu, Leandro. A gente já combinou isso. Convidado riu, a piada é boa. Tá aprovada. Então, quando o papo é bom, o tempo voa. E a gente já tá aqui chegando nesse finalmente. A gente quer, primeiro, que você fale pros nossos ouvintes que hoje, o dia 17 de setembro, é o quê? Hoje é o dia que a gente lançou a Magic Trap pela primeira vez, nossa primeira cerveja. E aí a gente considera 17 de setembro o aniversário da Ocos Pocos. Que maravilha! 6 anos de Ocos Pocos. 6 anos. 6 anos de Ocos Pocos. Exatamente. Sendo comemorados aonde? No Surra de Lúpulo. Exato. Porra, gente, que é isso, hein? É isso. Então aproveita e conta pra gente o que vocês estão tramando pro futuro, né? E o que vocês... tramando pro futuro geral, assim, próximos anos. Tipo, a gente quer dominar o mundo. Ambev se segura por aí que eu tô chegando. O que é? Olha, a gente... Agora, o que a gente fica pensando mais é assim... Primeiro, sobreviver esse momento que a gente tá, né? Acho que é a prioridade maior. Continuar lançando cerveja com uma frequência alta, sabe? A gente tenta fazer coisa nova todo mês. De vez em quando a gente lança até, 2 cervejas por mês, assim. Então isso é uma coisa que a gente não quer abandonar, de forma alguma. A gente já lançou, né, no nosso e-commerce, mas a gente vai fazer um site novo, melhor, mais fácil de navegar nele e com mais informações nossas, né? Porque a gente se baseia muito sempre no Instagram e no Facebook e tal, pra falar com as pessoas, né? E aí a gente vai colocar uma parte no nosso e-commerce que fala mais sobre as nossas cervejas, sobre a nossa história, e a gente vai ter alguns vídeos lá, a gente vai tentar ensinar mais sobre como fazer cerveja e tentar passar mais conhecimento para outras pessoas, sabe? Acho que a gente consegue... É uma coisa que a gente tem, que a gente pode compartilhar mais, sabe? Acho que os principais pontos são esses. Pô, sensacional. Essa de ensinar a galera a fazer cerveja é bom. Boa. Vocês até liberaram, né? Vocês liberaram uma receita agora durante a quarentena. Sim. Ninguém aqui é inocente, Lud. Eles estão plantando. Não, mas muito legal. Você imagina, o cara muito liberar uma receita super famosa, com uma penetração gigantesca. Isso não foi um papo pornô, tá? Gente, essa... Até eu achei ruim.
Porra, Lud, foi uma das melhores. Foi um ótimo time, Lud. Investe nessa linha aí, ó. Essa é a linha. E liberar a receita eu acho um negócio muito legal, cara. Porque você chega e fala, ó, vai lá, filho, toma aí. Vai, segue esse milimetricamente aqui, acompanha aquilo ali, olha o AG, não sei o quê. Achei muito legal. E teve uma resposta muito legal, cara, assim, das pessoas, assim, a gente se dispôs a ajudar também, né, porque receita de cerveja é um negócio que não é tão simplesinho, assim, então o pessoal chegava e tirava algumas dúvidas do processo um pouquinho mais profundas, assim, e a gente tava, felizão respondendo, assim. Muito legal, cara, teve gente que mandou a garrafinha das cervejas que criaram, sabe, e, o resultado foi muito maneiro, assim, teve uma que eu provei que tava, idêntica às versões caseiras da Apacadabra que eu fazia antes de lançar os pops, sabe? Então é muito maneiro ver isso, assim, é muito maneiro ver isso. Bom, Pedro, eu queria te agradecer enormemente. Vocês são uma das pessoas mais difíceis no meio cervejeiro de trazer para o programa. Mas quando vem, o cara se abre, gente. Ele quer falar, Leandro. Ele só não queria vir. Brincadeira. Eu sempre quis vir. Só complicado, né? Eu expliquei. Não, você é tímido. Você é um cara tímido, mas, você soltou. Também. Mas, tem esse monte de problema aí de pandemia, de fábrica e tal, que dá uma atrasadinha de leve. Mas eu apareço. Com certeza. Não, mas foi ótimo, foi maravilhoso comemorar o aniversário de 6 anos do Ocus Pocus aqui. Isso. E esperamos contar com vocês em outras oportunidades para falar de mais temas. Easter eggs por aí. Com certeza, cara. Se quiser já deixar marcada a próxima, a gente pode deixar marcado já. Aí já resolve essa questão. Que isso, hein? Fica o desafio. Curti. Pô, Pedro, brigadaço, cara. Adorei o papo, adorei a troca de experiência aí. Pô, muito obrigado pela presença. Foi ótimo mesmo. Pô, brigadaço, cara. Fiquei muito feliz aí com o convite de vocês, sério. Queria ter vindo antes, de verdade. Não fiquei enrolando, não, tá? É porque eu estava complicado, mas eu fico feliz de poder participar aqui, cara. Gostei pra cacete do papo com vocês. Eu acho que vale a pena a gente marcar de, tomar uma cervejinha de DNA também. Porra, cara, sempre que vocês quiserem, cara, só chamar que eu tô feliz aí de trocar um papo com vocês. Que ótimo. Certeza. Não convida não que a gente vai, tá? A gente já tá com uma lista de pendengas. A gente é a praga, rapaz. A gente é a praga. Eu sou a praga e ele é o dengue. Cláudia, senta lá. E tá na hora de